como a gente fala aqui. Abra sua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 6. Quem não trouxe a Bíblia e quiser para acompanhar, basta erguer a mão. Nós temos lá atrás pessoas que vão fazer a Bíblia chegar até onde você está. Basta erguer a mão, tá? Quem quiser acompanhar. Hoje vamos estudar o capítulo 6, verso a verso. Eu acho que vocês têm observado, pelo pouco tempo que nós temos aqui, que não é possível nesse pouco tempo aprofundarmos muito cada verso. Tem muita coisa importante que não dá tempo de falar. Eu digo o principal, mas tem muita coisa que eu gostaria de falar e que não está dando tempo. Nós temos aí meia hora, no máximo 40 minutos, para estudar, e cada verso desse aqui tem muita riqueza e muita coisa importante. Como não tem tempo, o que nós fazemos? Estudamos verso a verso, mas tirando pelo menos o mais importante que você precisa saber. Segundo detalhe, eu não me atenho muito aos detalhes de cada símbolo. Nós procuramos explicar aqui os símbolos, mas sem nos atermos muito aos detalhes. Por quê? Porque o que importa é que você saia daqui compreendendo o que o capítulo quer dizer e qual é a mensagem deste capítulo para quem? Para quem? Faz assim com o dedo, ó. Isso que interessa. É isso que interessa. A minha preocupação quando eu estou estudando é isso. O que nós podemos tirar daqui para a nossa vida? Não só como cultura do livro de Apocalipse, que já seria bom. Mas mais importante é o que isso tem a ver com a minha vida hoje e com a sua vida. É esse o nosso esforço aqui. Se nós conseguirmos isso, já conseguimos bastante. Se você puder sair daqui entendendo a mensagem de cada capítulo, o que ele quer dizer, qual é o centro da mensagem e o que é que isso tem a ver conosco. Vamos tentar mais uma vez essa noite fazer isso, sem muita preocupação, porque esta noite, inclusive, o que tem de símbolo nesse capítulo aqui, eu cheguei a pensar em dividir em duas vezes, em duas partes. Acho que vamos tentar fazer em uma só, tá? Se eu não conseguir, nós vamos dividir em duas partes, mas eu vou tentar aqui ver se a gente estuda esse capítulo 6 numa parte só. Uma pequena informação para ajudar a compreensão para quem não veio aqui na quarta passada, rapidamente, lembrando que no capítulo 5, qual foi a visão que o profeta teve? Muito rapidamente. Trono de Deus, Deus assentado no seu trono, os 4 seres viventes que representam o quê? Já estudamos. Os 4 seres viventes. Simbolizam o quê? Os anjos. E os 24 anciãos representam o quê? Aqueles que ressuscitaram quando? Depois da morte de Jesus. Estão lá como testemunhas nesse tribunal. O que estava na mão de Deus? O que eles seguravam? Um livro. Um rolo, né? Tinha quantos selos? 7. Quem tomou o livro da mão de Deus? Pegou o livro. O Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Então o resumo do capítulo 5 era isso. O que vai acontecer no capítulo 6? Jesus vai abrir os selos. E nós vamos descobrir esta noite o que é que tinha em cada livro. Nos 6 primeiros, porque o capítulo 6 trata dos 6 primeiros selos. O 7º selo não está no capítulo 6, está no capítulo 8. Então nós vamos estudar o 7º selo quando estudarmos o capítulo 8. Hoje vamos estudar os 6 primeiros selos, de uma maneira bem objetiva e bem rápida para poder dar tempo. Vamos tentar fazer isso hoje. Vamos lá, capítulo 6, antes de ler o verso 1, também quero dizer aqui mais algumas coisas. Primeiro, se você observar atentamente na leitura dos selos agora, essa noite, você vai reparar a maneira como Deus tratou de passar a sua mensagem neste livro. Ao invés de palavras escritas na remoção de cada selo, você vai se surpreender. Ao invés de você encontrar mensagens escritas, vão aparecer cenas, imagens. Deus vai se comunicar com o seu povo agora através de imagens. Por quê? Estudamos isso no primeiro capítulo. Os inimigos conseguem entender os símbolos e as imagens que Deus revela no Apocalipse? Conseguem. Aqueles que não são fiéis a Deus entendem? Portanto, essas imagens que nós vamos descobrir hoje, tirar o selo, para quem são? Para quem é essa mensagem? Para nós. Aqueles que não são fiéis a Deus não conseguem entender esses símbolos. Por isso os símbolos são complicados. Porque Deus não quer que todas as pessoas compreendam, somente aqueles que são fiéis. O livro de Apocalipse foi escrito para os fiéis. Por isso que é importante entender isso. São símbolos que nós vamos desvendar, mas as pessoas comuns, se lerem, se não forem fiéis a Deus, não vão entender
absolutamente nada, porque foi assim que Deus decidiu fazer. Esse é um recado para o seu povo e exclusivamente para o seu povo. Segunda coisa, estes selos, nós vamos ver que eles se referem, é um paralelo com as cartas às 7 igrejas. Porque é interessante, as profecias do Apocalipse, elas não são sucessivas. Nós não estudamos o capítulo 1, depois as profecias do 2, e aí depois vem as do 3 numa sequência. Não, elas não são sucessivas. Elas são repetitivas, elas se repetem em outros capítulos sob outro enfoque. Então você vai ver que nós examinamos a história da igreja nas 7 cartas. Agora nós vamos voltar ao mesmo período, você vai ver, de novo dividido em 7 partes, sendo que nesse período Deus quer tratar de um outro assunto. Ele não vai dar ênfase ao desenvolvimento da igreja e a maneira como a igreja se comportou. Agora ele vai enfocar outro aspecto, mas nas mesmas fases e períodos. Interessante isso. A profecia vai se repetir para falar de outra coisa agora. E depois lá na frente ela se repete de novo para falar de uma outra coisa. O Apocalipse é assim. Elas não são sucessivas, elas são repetitivas, tá bom? Guarda isso que é importante. Outra coisa, isso Jesus disse. Jesus disse que a profecia é melhor compreendida. Eu já li aqui no primeiro estudo, estou recapitulando. Uma profecia, ela é melhor compreendida quando? Ou mais plenamente entendida? Quando? Jesus falou isso. Quando ela se cumpre. Lógico. Jesus profetizava coisas. Quando as coisas aconteciam, aí aquilo que ele profetizou lá atrás fica mais fácil de entender, porque você está visualizando aquilo que ele disse que ia acontecer. Você está vendo? Aí você entende melhor os detalhes do que ele disse. Então ele disse assim, lá no Evangelho de João: essas coisas lhes digo para que quando acontecerem saibam que eu sou Deus. Ok? Portanto, agora nós vamos estudar profecias que se cumpriram. E você vai ver como o cumprimento delas ajuda a entender aquilo que estava na Bíblia. Fica mais claro o cumprimento da profecia, tá bom? E por fim, dizer que a profecia, ela não tem, profecia do livro de Apocalipse, ela não tem aqui a intenção, o objetivo de fazer com que nós que estamos estudando e conhecendo essas profecias, sejamos assim especialistas em profecia, nem que nós nos tornemos assim peritos em prognósticos bíblicos. Não é esse o objetivo. Qual é o principal objetivo de uma profecia quando ela se cumpre? E eu vejo ela se cumprir. O que ela faz comigo? Fortalece o quê? A minha fé. O principal objetivo de uma profecia é que quando ela se cumpre, eu fortaleço a minha fé em Deus. O cumprimento da profecia mostra que Deus está no comando, porque as coisas acontecem exatamente do jeito que ele falou que iam acontecer. Então o principal objetivo de uma profecia é Deus dizer assim para nós: eu continuo no comando, confia em mim. Está vendo? Está acontecendo como eu falei, confia em mim. E não é para nós sermos prognosticadores, nem adivinhadores, esse não é o objetivo. É confiarmos em Deus a cada profecia que se cumpre diante dos nossos olhos, tá bom? Vamos lá, agora sim, Apocalipse 6, verso 1, diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão. O que ele disse? Vem, é um convite. Verso 2: olhei e vi um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Para aqui. Jesus retirou o primeiro selo do primeiro rolo, primeiro pergaminho, retirou. Ao invés de algo escrito, o que ele viu? Ele viu, não leu. O que ele viu? Um cavalo branco. O que havia, além do cavalo branco, o que mais que ele viu? Vamos ver os símbolos aqui. Além do cavalo, o que ele viu? Um cavalo branco, viu um cavaleiro sobre o cavalo, cavalgando. O que estava na mão do cavaleiro? Um arco. E foi dado a esse cavaleiro uma coroa. E aí, depois de receber a coroa, o cavaleiro sai para a vitória. Então vejam bem, vamos recapitular. Cavalo branco, o que significa o branco aqui? 2 coisas claras. Primeira coisa que o branco simboliza: pureza. Pureza, verdade, né? Mas no tempo de Jesus significava uma outra coisa também interessante, além de pureza, que também significa aqui. Significava vitória.
Porque naquele tempo, quando um general ganhava uma batalha, eles tinham aquelas batalhas com cavalarias. Quando um general ganhava uma batalha, o general se vestia todo de branco e desfilava num cavalo branco, tendo o seu comando, aqueles generais que estavam junto com ele no comando, todos desfilando em cavalos brancos. Era um simbolismo da época, que simbolizava o quê? Vitória. Guarda isso. Segundo, cavalo branco. Por que um cavalo? No tempo de Jesus, qual era o meio de locomoção, de comunicação mais rápido que se conhecia? Cavalo. No tempo de Jesus, tinha avião? Tinha carro? Tinha internet? E-mail? Era o cavalo o meio de comunicação mais rápido. Portanto, esse cavalo branco simboliza um meio de comunicação rapidíssimo, veloz, que carrega a verdade pura e que traz a vitória. Olha quanto simbolismo no cavalo branco. O cavaleiro que está sobre esse cavalo, lembram-se, nós estamos traçando um paralelo com as 7 igrejas. Esse primeiro período é aquele que vai do ano 34, depois de Jesus, ao ano 100. Equivale a que igreja? Alguém se lembra? Já faz algumas 4. Igreja dos apóstolos. Mas a igreja de Éfeso. Olha o período aqui. Quem comandava a igreja dos apóstolos? Gente, quem fundou a igreja dos apóstolos? Jesus. O próprio Jesus. Portanto, qual é o cavaleiro que está sobre esse cavalo, comandando? É o próprio Cristo. O cavaleiro do cavalo branco é o próprio Jesus. O cavaleiro do cavalo branco. O que ele tem na mão? Um arco. Por que um arco? No tempo de Jesus tinha bomba atômica? Tinha míssil Tomahawk? O que tinha na época dele para a guerra? Flecha. Ele estava com a arma mais potente da época e mais destruidora. O cavaleiro tinha um arco e uma flecha. Arma poderosa do tempo dele. Mas aqui é que é legal. O que foi entregue depois que ele tinha um arco? A Bíblia diz que foi entregue uma coisa para ele antes dele sair para a vitória. O quê? Você entende isso aqui? No nosso tempo, alguém recebe uma coroa antes de ser campeão? Normalmente você coroa aquele que voltou vitorioso. Por que aqui recebe a coroa antes da vitória? Por quê? Quem é o general cavaleiro? Precisa esperar o resultado? Já entrega logo antes para ele. Vai ganhar ou vai perder? Então dá logo. Que coisa impressionante que é a Bíblia, né? O cavaleiro é Jesus. Você precisa esperar para saber se você será vitorioso com ele? A coroa foi entregue antes ou depois? Você precisa esperar. A vitória está garantida, porque o cavaleiro é Jesus Cristo. Ele recebeu a coroa antes de sair. Que ninguém tem dúvida do que vai acontecer. Ninguém tem dúvida. E diz que ele saiu para a vitória, para vencer. Interessante é que essa vitória dele, da igreja dos apóstolos, que é a nossa vitória, ao pregarmos o Evangelho, ela não é uma vitória conquistada por argumentos. Como é que eu sei disso? Porque Jesus, antes de partir, ele não disse assim para nós que estamos aqui: vós sois meus advogados. Ele falou isso aqui para alguém? Nós somos advogados dele? Advogado é que precisa de argumento para convencer alguém. Mas nós não somos advogados, então nós não vamos ganhar convencendo ninguém. Ele disse assim: vós sois o que? Minhas testemunhas. Testemunha de quem? Dele. Por que a vitória está assegurada? Porque eu não vou ganhar essa batalha com meus argumentos, por mais inteligente que eu seja. O que vai vencer a batalha é o meu testemunho de Jesus. Por isso que a vitória está assegurada. Lição para nós aqui. Nós que damos estudos bíblicos, que queremos que os nossos parentes conheçam esse Jesus que nós conhecemos, nós que queremos levar a verdade para as pessoas. Não confie nos seus argumentos. Não confie na sua cultura, na sua sabedoria. Não confie só no seu conhecimento bíblico. Só nisso não. Não confie. Confie no seu testemunho. Porque as pessoas vão olhar muito mais para aquilo que você faz do que para aquilo que você diz. Porque tem gente que diz, mas quando a gente olha, ele não faz o que ele diz. Portanto, o que convence as pessoas não é o que nós dizemos só. Eles olham muito mais o que nós fazemos. Alguém, eu não me lembro do escritor, não sei se foi Moody, que disse que as nossas palavras falam e os nossos exemplos gritam. Os nossos exemplos gritam, tá? Vamos agora, falamos já aqui abrir o primeiro selo. Vamos abrir o segundo selo agora? Verso 3. Vamos abrir o segundo selo. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: quem que é esse ser vivente aqui?
Um anjo. O que o anjo diz para ele? Olha como é legal. A Bíblia tem coisas assim que eu fico lendo às vezes em casa. Lógico, né? João está curioso para ver o segundo selo? Está curioso? E você? Também está? Para ver qual é o segundo selo? Para quem já conhece está recapitulando, mas para quem nunca ouviu deve estar curioso, né? Para saber o que tem. E o anjo fala assim: João, vem cá. Vem ver. O anjo está chamando João para ver. Vem cá, vem ver, rapaz, você vai poder ver. É uma imagem. Então vamos ver junto com o João, né? Já que ele foi, vamos todos nós atrás dele. Vamos ver aqui o que tem atrás do segundo selo. Verso 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: vem. Então saiu outro cavalo. Qual é a cor dele agora? Não é mais branco agora é vermelho o cavalo. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Agora vamos analisar as características desse segundo cavalo. Ele é vermelho. Bom, agora o que o vermelho simboliza? O branco, a pureza da verdade do Evangelho da Igreja Apostólica dirigida pelo próprio Cristo. Primeiro período da igreja, até o ano 100. Agora nós vamos naquele segundo período, do ano 100 ao ano 313. Quem se lembra qual era a igreja representada no segundo período? Esmirna. Segundo período, do ano 100 ao ano 313. Agora o cavalo é vermelho, não é mais branco. O que simboliza o vermelho na Bíblia? Em matéria espiritual, o que simboliza o vermelho? Marca essa página aí. Marca essa página que eu tenho que mostrar para vocês. Nós vamos voltar aí. Marca essa página. Isaías capítulo 1. Deixa a Bíblia responder, porque aqui a gente não chuta. Deixa a Bíblia responder esse símbolo e mostrar para nós por que o cavalo é vermelho. Tem um significado aqui. Isaías capítulo 1. Para você poder dizer que aquilo que a gente aprende aqui não é chute, não é invenção, é a própria Bíblia que está dizendo. Então deixa ela falar. Isaías capítulo 1, marca aquela página lá do Apocalipse. Eu vou ler o verso 18, 1:18. Isaías 1:18 diz assim: vide então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. O que em matéria espiritual simboliza o vermelho? Os pecados. A própria Bíblia diz. Em matéria espiritual, o vermelho é símbolo de pecado, é símbolo de sangue, símbolo de corrupção espiritual. Não é à toa que quando nós estudamos as cartas das igrejas, nesse período, o que começou a ser corrompida? Na Bíblia, o que a Bíblia diz que foi corrompida no segundo período da igreja? A verdade. Estão lembrados? Começaram a entrar doutrinas pagãs na igreja apostólica. A verdade foi corrompida. Paulo profetizou isso, Pedro profetizou isso, e está acontecendo aqui. Por isso que o cavalo é vermelho, simbolizando a corrupção da doutrina, simbolizando o pecado, simbolizando o sangue. Quem é esse cavaleiro que está sobre o cavalo vermelho? No cavalo branco o cavaleiro era Jesus. E no cavalo vermelho? Basta você lembrar qual foi quem comandou a ação naquele período histórico que perseguia os cristãos. Quem comandava? Quem lembra? Quem estava mandando no mundo naquela época? Qual era o império que mandava no mundo? O Império Romano. Cristão ou pagão que estava fazendo a matança? Império Romano pagão. Quem é o cavaleiro aqui do cavalo vermelho? O Império Romano pagão. Olha o paralelo com as 7 igrejas. Aqui é o Império Romano pagão. É o cavaleiro do cavalo vermelho. Está matando, está perseguindo. O que mais? Aqui fala de... foi dado-lhe tirar a paz da terra para que homens se matassem. Perseguições e mortes. Nós estudamos as perseguições e mortes do primeiro período. E aí estudamos aqui o que acontecia quando os pagãos, ou quando o Império Romano matava cristãos. A espada. Acabou o cristianismo? Não, multiplicou. O que acontecia? Multiplicava. Por quê? Sangue dos mártires. Por quê? Porque quanto mais você mata um cristão, pela fé que ele tem, ele não se rende, ele não se dobra, ele morre, mas ele louva a Deus. O testemunho dessa pessoa multiplica e faz adeptos, porque as pessoas ficam impressionadas. Então eles descobriram, matar cristão não é bom negócio, porque o cristianismo aumentava. Eu gosto de fazer um paralelo, li em algum lugar, gostei, que cristão é como o gramado, né?
O cristianismo é como um gramado. Quanto mais você corta a grama, o que acontece? Mais rápido ela cresce. O cristianismo é assim, se você podar, ele cresce mais rápido. Interessante, né? Está aqui, as mortes e as perseguições, porque esse cavaleiro está fazendo isso, segundo a Bíblia. Olha, eu anotei aqui num dos livros que eu li, isso aqui me chamou a atenção. O concílio de Nicéia, no ano de 325 depois de Cristo, me chamou a atenção, no meio da leitura, enquanto eu estava lendo a questão do concílio, me chamou a atenção que grande parte dos cristãos que representavam a igreja da época compareceram mutilados. Uns não tinham braços, outros não tinham perna, outros não tinham olho, mutilados pela perseguição do paganismo. O povo cristão, numa grande parte, era um povo mutilado. Que coisa impressionante. Pergunto, se isso existisse ainda hoje, mutilação para aquele que se diz seguidor de Jesus, nós estaríamos aqui na igreja hoje? Não responde, isso é uma pergunta para a gente responder em casa, sozinho, na cama. Isso é para cada um avaliar a sua fé. Será? Percebe de que tipo de cristão nós estamos falando? Percebe? É disso que nós estamos falando. É gente que foi mutilada, perdeu o braço, olho, porque louvava o nome de Deus e não se dobrava. E nós hoje? Não é uma questão para a gente analisar sozinho em casa. Será que estaríamos aqui na igreja hoje? Se aí fora estivessem pessoas esperando para nos aprisionar? Uma reunião como essa era proibida, era ilícita. Porque o cristianismo no tempo de Jesus era uma seita ilícita. E os seguidores eram mortos. Olha só, esse é um período em que os pagãos perseguiam os cristãos. Esse primeiro período. Agora vamos ver o terceiro selo. Vem comigo. Versos 5 e 6. Terceiro selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, mais um anjo, dizer de novo, né? Vem, olhe, chamou de novo João. Olhei e vi um cavalo de que cor? Preto. Cavalo preto agora. O seu cavaleiro tinha o que na mão? Uma balança na mão. Vai guardando os detalhes. Cavalo preto, balança na mão. Ouvi uma voz como que no meio dos 4 seres viventes, que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. E aí, você entendeu tudo? Não entenderam? Mas está tão claro. Tão claro. Então, se vocês não entenderam isso aqui, eu também não tinha entendido nada até estudar. Nada. Então, que coisa, né? A gente tem que estudar a Bíblia para poder entender. E vocês vão ver que a explicação é tão simples, está debaixo do nosso nariz. Precisa da revelação do Espírito Santo. A gente tem que buscar informação. Vamos ver a explicação disso aqui para vocês verem como é simples. Primeiro vamos lembrar. Agora nós estamos em que período? O terceiro selo, equivalente a que igreja? Que período da igreja? Pérgamo. Tem um craque sentado aí, hein? Acerta todas. É o João, né, João? Pérgamo, é isso aí. Período da história, o ano 313 a 538. Então vai guardando, olha o simbolismo. Vamos lá, vamos estudar o terceiro selo. O cavalo é preto. O que simboliza o preto? Duas coisas óbvias, né? Primeiro, trevas, escuridão. E segundo, preto é uma roupa de quê? Luto. Estavam matando muitos cristãos no período anterior. Agora vem o período do luto. Tá? Cavaleiro do cavalo preto. Quem é o cavaleiro do cavalo preto nesse período? Quem que está comandando agora? Quem que comanda nesse período? Agora é o mesmo Império Romano, mas é o pagão? Não, agora é a Roma cristã. Agora é a Roma cristã. Cavaleiro do cavalo preto. Roma cristã, comandando essa parte. Agora, por que luto, hein, gente? Por que isso, hein? Nós estudamos aqui, né? Triste, né? O que acontecia com aqueles que não concordavam? Mas eu quero me ater mais, porque esse período aqui não é ainda, alguém falou papal, não é. Papal é o próximo selo. Papal é o próximo selo. Nesse período aqui, dessa Roma, em que havia um equilíbrio, o que está na mão desse cavaleiro do cavalo preto? Uma balança. Quantas bandejas tem uma balança? Lembra da balança da justiça, o símbolo da justiça? Quantas balanças tem? Quantos pratos?
2 pratos numa balança da justiça. Por que 2 pratos na balança da justiça, que está na mão do cavaleiro? Porque a justiça é exercida por um poder ou por 2? Quais eram os 2 poderes que mandavam? Igreja e Estado. Ali houve, lembra que nós estudamos a mistura do poder da igreja com o poder do Estado. Então a autoridade judicial estava na mão dos 2 poderes, exercida por imperadores e por bispos da igreja, por papas, nesse período. Por enquanto, ainda não era o período papal, era o período da igreja com o Império Romano. Bem, e agora a explicação. Por que fala, aqui vamos ler de novo no verso 6, por que diz assim: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário? Cevada e trigo fazem o quê? Mulheres que cozinham, o que se faz com trigo? O pastor não pode falar, o pastor fica quieto. Pão, trigo e cevada. Tem a mesma qualidade o trigo e a cevada? Não tem. O trigo é puro, a cevada é misturada, tá? É um trigo de menor qualidade. Deus disse que aqui está sendo vendido, né? Estão vendendo o trigo e a cevada. A palavra de Deus, o pão vivo, é para ser vendido ou para ser dado de graça? Jesus falou, será dado de graça. E por que aqui diz que está vendendo? Amigos, porque religião passou a ser um grande negócio. Passou a ser negócio. O trigo representando a verdade pura do Evangelho, e a cevada representando o quê? As falsas doutrinas e o erro. Só que como a verdade é mais escassa, ela é vendida por um preço mais caro. Mas aqui passa a ser negócio, estão vendendo. E aí o verso termina dizendo: não danifiques o azeite e o vinho. O que representa o azeite? O azeite na Bíblia? Espírito Santo. O que representa o vinho? O sangue de Jesus. Por que quando é feito esse comércio termina dizendo: não danifiques o azeite e o vinho? Não usem o nome do Espírito Santo e de Cristo Jesus para pregar doutrinas falsas na igreja. Não invoquem o nome de Cristo. Tem igreja fazendo isso hoje? Pregando absurdos em nome de Cristo e do Espírito Santo? A Bíblia aceita isso ou condena? Isso é atual, é moderno isso que estava acontecendo ou já estava acontecendo há muito tempo? Aqui, olha quanto tempo a religião é um bom negócio. Tem gente que ainda faz a religião um bom negócio hoje? Liga a televisão de madrugada. Você vai ver coisas que você não vai acreditar. Saiu recentemente, não sei quantos acompanharam, na Jovem Pan, uma notícia. Eu estava atento para isso, porque isso tem uma repercussão muito importante, viu, pastor? Isso é uma coisa que nós vamos acompanhar para depois informar a nossa igreja. O Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa a uma pessoa que pediu devolução de ofertas, porque disse que foi manipulado mentalmente. Houve está me fugindo a palavra, um convencimento ilegal. Fugiu a palavra. Mais ou menos uma lavagem cerebral, e ele ofertou, no período que esteve na igreja, 2 milhões de reais. Ele entrou com uma ação contra a igreja que ele se desligou e pediu devolução. Foi a última instância e o Supremo reconheceu o direito da igreja devolver o dinheiro para ele. Nós temos que ficar atentos com isso. Lógico que a nossa igreja não procede dessa maneira, porque ele deu carro, deu casa. Nós não trabalhamos dessa maneira. Limparam o que ele tinha. E ele provou, senão o Supremo não teria reconhecido, que extrapolou a fé. Ali houve realmente, tiraram vantagem ilegal da boa fé da pessoa. Por isso o Supremo condenou. Não que alguém que dê oferta e se arrependa amanhã, a igreja tenha que devolver. Não funciona assim. E o Supremo agora, amarelo, cavalo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno seguia. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra. Presta atenção, hein? Esse cavaleiro tinha poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Esse cavaleiro tinha poder sobre 1/4 da população do mundo, para fazer o que com essa quantidade de gente? Matar. Bom, quem é o cavaleiro deste período aqui, que vai do ano 538 ao ano 1517, que representa a igreja de Tiatira.
Quem é que estava no comando praticando esses atos aqui de assassinato? Agora sim, o papado. Infelizmente. A Inquisição foi manipulada, coordenada pelos papas. Isso é história, isso aqui não é religião. Também, mas isso é história, acima de tudo. E a Bíblia diz que ele tinha poder sobre 1/4 da terra para matar. E diz também que... Bom, primeiro eu pulei aqui. Por que o cavalo é amarelo, hein? O que o amarelo simboliza? Se bem que aqui é importante, para dizer o que o amarelo simboliza, bem da verdade, eu preciso dizer qual é o significado da palavra que está no grego, que ajuda. Que o termo original aqui de amarelo, no grego, como esse texto foi escrito, aparece a palavra chloros. Chloros, no grego. Chloros. Que na verdade a tradução literal do grego não é amarelo. A tradução literal é um esverdeado pálido, que acaba dando, a gente fala assim, está com a pele amarelada, por isso que traduziram por amarelo. Mas é um esverdeado pálido. Na verdade, essa cor de pele é a cor da morte. A pessoa quando morre, um cadáver, quem já viu, eu já vi, um cadáver, ele tem aquela cor, é uma cor que não dá para definir, é um verde amarelado, a gente chama a cor da morte mesmo. Ora, a igreja anterior tinha a cor preta, a que praticou tudo aquilo. Agora, nessa fase dessa matança danada, agora a cor já está amarelada porque é a cor da própria morte. É assim que ele denomina. E o cavaleiro é chamado de morte. Porque agora é a própria morte impingindo essa maldade toda e o inferno, diz aqui. E comandado pela Roma papal. Período mais terrível. Agora, é uma coisa interessante. Aquele período anterior que nós falamos, os pagãos perseguiam os cristãos e matavam. Depois, no segundo período, os cristãos passaram a perseguir pagãos, sabia disso? O cristão perseguia pagão. Também no período dos imperadores, quando Constantino começou a dizer que ele era cristão, e não era nada. Ele nunca se converteu, embora ele se apresentasse como cristão. Agora, nesse período aqui, é cristão matando cristão. Cristão matando outro cristão. Por que razão? Qual a razão da matança? Nos períodos anteriores, a morte, porque se alguém fosse pego roubando, era morto. Então a Roma pagã matava pessoas porque roubavam. A Roma cristã mata porque lê a Bíblia. Dá para você entender isso aí? Eu também não consigo entender. Os leitores da Bíblia eram considerados hereges, eram considerados que não aceitavam a autoridade papal e eram mortos. Crime. Leitor da Bíblia, não aceitava a autoridade do Papa, era suficiente para ir para o tribunal da Inquisição e ser morto. Isso é história, gente, isso não é invenção. Pega qualquer livro de história e você vai ver isso aqui é pura história. Período terrível. E esse cavaleiro aqui, que está então sobre o cavalo amarelo, é o poder papal. Quinto selo, bem rapidinho. Quinto selo, aqui diz assim, verso 9: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?